galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Thiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, hoje nós vamos começar a parte prática de prismas, ou seja, fazer exercícios de um conteúdo muito importante para a maioria dos vestibulares, tá bom? Então, o Thiago mandou uma listinha para você com 30 exercícios de prismas, depois uma outra listinha com alguns exercícios de poliedros, 30 ou 40, e mais uma outra listinha, né, de prismas, paralelepípedos e cubos especificamente falando, 40 ou 50 exercícios. Essa primeira aula nós vamos resolver a listinha de prismas parte 1. Vou escolher 5 exercícios e resolver com vocês, beleza? Vamos ao primeiro exercício da aula. Em um prisma triangular reto, a base XYZ é um triângulo retângulo cuja medida dos catetos são respectivamente 3 metros e 4 metros. Se a medida do volume desse prisma é 18 metros cúbicos, então a medida em metros quadrados da superfície total desse prisma é letra A, B, C ou D. Galera, exercício simples que você tem que visualizar as informações do texto. Vem comigo. Queridos, o desenho já está no quadro e a gente vai observar que ele é um prisma triangular reto, ou seja, na sua base é um triângulozinho retângulo. Então, se na base é um triângulozinho retângulo, eu vou considerar que esse ângulozinho aqui embaixo é 90 graus, assim como esse ângulozinho aqui em cima também vai ser 90 graus, porque ele é um triângulo retângulo, triangular reto. Bom, queridos, nesse caso, lá na base, os catetos medem 3 e 4. Evidente que se eu aplicar um teorema de Pitágoras, né, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, eu vou chegar que o x vai ser a raiz quadrada de 9 mais 16. 9 mais 16 dá 25, eu vou chegar que o x é igual a 5. Tiago, o que seria esse 5? Bom, o 5 vai ser esse lado aqui, ó, 5. Então, a base, eu tenho 2 catetos de medidas 3 centímetros, 4 centímetros e uma hipotenusa de medida 5 centímetros. Evidentemente que falta também achar a altura desse prisma. E a altura do prisma, como ele é reto, vai ser isso aqui, ó. Beleza? Então, um prisma triangular reto de base XYZ é um triângulo retângulo. Essa informação já fizemos. É um triângulo reto. E evidente que o prisma triangular também é reto. Então a altura é igual a aresta lateral. Como que eu vou descobrir a altura? Bom, pelo volume que ele me deu. Ele falou que o volume do prisma é 18 metros cúbicos. Então quem é o volume do prisma? O volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Nesse caso, o volume é 18. A área da base eu não sei, vezes a altura. Agora, como que eu vou descobrir a área da base? Bom, ali não é um triângulozinho retângulo? Então a área da base é a área de um triângulo retângulo, que é o produto dos catetos dividido por 2. Se ele é retângulo, eu posso fazer cateto vezes cateto, porque se um cateto é a base e o outro é a altura, eles são perpendiculares. 3 vezes 4 e dividir por 2. Então a área da base vai ser a área de um triângulo, base vezes altura sobre 2. 3 vezes 4, 12 por 2, 6 metros quadrados. Essa é a área da base. Então vou substituir aqui por 6. 18 é igual a 6 vezes H. O H vai ser 18 dividido por 6. O Thiago está te mostrando que o H é igual a 3 metros. Queridos, se nós temos o valor da altura, que é igual a 3 metros, eu posso calcular o que o exercício de fato pediu. O que o exercício pediu? Ele pediu a área total desse prisma. E para descobrir a área total do prisma, eu tenho que primeiramente descobrir a área lateral. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. A área lateral vai ser a área da face 1 mais a área da face 2 mais a área da face 3. Porque eu tenho 3 faces nas laterais. Então essa área lateral vai ser, bom, a área da face 1. A face 1 é essa face da frente, que é 5 vezes H, é um retângulo. 5 vezes 3. A área da face 1 vai ser 15. Mais, a área da face 2, que é a face do fundo da direita, vai ser 4 vezes H. 4 vezes 3.
3. A altura sempre vale 3, lembrando. E a face 3 é a face da esquerda lá do fundo, que vai ser 3 vezes H. O H é 3, vai ser 3 vezes 3. Fazendo essa continha, nós vamos chegar que a área lateral vai ser 15, mais 12, mais 9. Somando, vou chegar que a área lateral vale 36 metros quadrados, que é 15 mais 12, 27, 27 mais 9, 36. Claro e evidente que eu preciso calcular a área total. E para isso, nós vamos lembrar que a área total de um prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Nesse caso, a área total vai ser 2 vezes a base, que nós já temos, que é 6, mais a área lateral, que é 36. 2 vezes 6, 12, mais 36, 48. Chegamos que a área total é de 48 metros quadrados. E assim a gente termina o exercício e verifica que o gabarito é a letra B de baixinho. A área total é 48 metros quadrados. O exercício é simples, desde que você visualize esse desenho e enxergue como vai calcular a área lateral e como vamos determinar então a área total desse prisma. Vamos ao segundo exercício da aula. Bom, galera, o segundo exercício da aula nos diz o seguinte: um bloco de madeira na forma de um prisma reto de base quadrada, com 6 centímetros de aresta da base e 20 centímetros de altura, foi cortado em 2 prismas A e B, ambos retos, de mesma base que o original, e de altura H e Hzinho, conforme mostram as figuras. E aí a gente percebe as figuras, o bloco original, o prisma A e o prisma B. Bom, continuando. Desprezando-se as possíveis perdas e sabendo que Hzinho sobre Hzão é igual a 2/3, o volume do prisma B é 326, 364, 288, 414 ou 382 centímetros cúbicos. Queridos, vamos fazer essa questão. Queridos, o segundo exercício, ele pegou um prisma 6, 6 e 20 e dividiu em 2 outros prismas. Um prisma 6, 6 e altura Hzão, A, e um prisma B, 6, 6, altura Hzinho. Então ele pegou esse primeiro prisma e dividiu em 2, o prisma A e o prisma B. Porém, o texto fala que a razão Hzinho sobre Hzão é igual a 2/3. Quando ele fala que Hzinho sobre Hzão é igual a 2/3, eu posso desenvolver isso aqui. Nesse caso, né, Hzinho sobre Hzão é igual a 2/3, eu posso escrever assim, ó, Hzinho está para 2, assim como Hzão está para 3. Eu troquei o 2 e o Hzão de posição. Numa proporção, se eu somo Hzinho mais Hzão, me dá 20. Por quê? Porque é essa altura aqui, ó, 20, que foi dividido. Ela é Hzinho mais Hzão. Então, Hzinho mais Hzão é 20. Se eu somo aqui em cima, ó, 2 mais 3, 5. Então, se eu somo os numeradores, eu tenho que somar também os denominadores. Se Hzinho mais Hzão é 20, 2 mais 3 é 5. E isso aqui é 4. Esse 4 é a constante de proporcionalidade. Então, daqui eu chego que o Hzinho é 4 vezes 2. O 2 passa multiplicando. 2 vezes 4, 8. E aqui eu vou chegar que o Hzão vai ser 4 vezes 3. O 3 que está dividindo o Hzão passa multiplicando. 3 vezes 4, 12. Então eu já tenho o Hzinho e já tenho o Hzão. Um vale 8 e o outro vale 12. Mas, Thiago, o que o exercício pediu? Ele pediu o volume do B. Então eu vou analisar apenas o sólido B. O sólido B é esse verdinho aqui. Correto? Então, o volume desse sólido B, como é um paralelepípedo retângulo, vai ser o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Então, o volume de B vai ser 6 vezes 6,
vezes a altura. E essa altura Hzinho vale 8. Então, fazendo a continha, o volume de B vai ser 6 vezes 8, 48. Vamos chegar, então, que o 6 vezes 48, que dá 288. Como as medidas estão em centímetros, 288 centímetros cúbicos é a nossa opção de resposta. O gabarito será a letra C de Carneirinho, 288 centímetros cúbicos. O exercício é fácil, você só não pode errar. Vamos à próxima questão. Bom, moçada, o terceiro exercício da aula diz o seguinte: um reservatório tem a forma de um prisma regular de base hexagonal. As medidas internas da aresta, da base e da altura são, respectivamente, 4 metros e raiz de 3 metros. Estando completamente cheio, deseja-se transferir a água armazenada nele para outro reservatório. Para tanto, é utilizada uma bomba que retira a água numa taxa de 80 litros por minuto. Qual o tempo necessário para transferir toda a água do reservatório? 900, 72, 90 ou 15 horas. Querido, esse exercício já tem a cara do Enem. É um exercício mais contextualizado, é um exercício bem interessante e envolve também vazão. A matemática lá no Enem sempre trabalha com esses conteúdos físicos e matemáticos de maneira junta. Então é importante esse raciocínio. Vamos ver como se faz a questão. Queridos, o terceiro exercício da aula falou que nós temos um prisma hexagonal regular. Se é hexagonal regular, o hexágono da base é equilátero, tem todos os lados iguais. E ele falou que nesse prisma hexagonal, a aresta da base mede 4 metros e a altura mede raiz de 3 metros. Hipoteticamente, ele vai estar completamente cheio de água e eu quero retirar toda a água desse reservatório e transferir para outro reservatório. Não me importa qual, mas eu quero esvaziar ele completamente. Então, se eu tenho que esvaziar esse reservatório, a primeira coisa eu tenho que saber o volume do prisma. Mas nós já sabemos que o volume de um prisma é a área da base vezes a sua altura. Para isso eu preciso calcular primeiro a área da base. E aí nós vamos aqui embaixo, aqui, ó, calcular a área da base. A área da base vai ser a área de um hexágono. Você deve lembrar que a área de um hexágono é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Lógico que se esse hexágono for regular, conforme o do texto a seguir. Então essa área da base vai ser 6 que multiplica. Bom, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora é fazer continha com a aresta da base sendo 4. Então isso aqui vai ficar 6 vezes 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 ao quadrado, 16. Por 4, 4 vezes 6, 24. Raiz de 3 é a nossa resposta da área da base. 24 raiz de 3 metros quadrados. Lógico e evidente que ao substituir aqui o volume do prisma vai ser então 24 raiz de 3 vezes a minha altura. E a altura do prisma também vale raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá 3. 3 vezes 24 vai me dar 72, mas vai ser 72 metros cúbicos. Aqui o Thiago precisa de uma observação e ela é muito importante para a gente. Thiago, qual que é a observação? Querido, preciso que você guarde que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Assim como você vai guardar que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, e assim como você vai guardar que 1 metro cúbico equivale a 1 quilolitro ou 1000 litros. Então isso aqui é muito importante para a gente. Bom, qual é a consequência disso? Eu não tenho que o volume é 72 metros cúbicos? Então, continuando aqui, o volume desse prisma vai ser 72 mil litros, porque o metro cúbico é 1000 litros.
Então isso aqui equivale a 72 mil litros de água dentro desse reservatório. Qual é o problema? Que eu tenho uma vazão de 80 litros por minuto. Então eu quero saber quanto tempo eu vou precisar para esvaziar todo o reservatório se a vazão é de 80 litros por minuto. É óbvio que para achar o tempo de esvaziar, eu tenho que pegar a capacidade total, que é 72 mil litros, e dividir pela vazão. Qual é a vazão? 80 litros por minuto. Evidentemente que eu vou cortar esse zero com esse zero, e aí eu vou chegar que esse tempo vai ser 72 por 8, vai me dar 9, com 2 zeros, 900 minutos. Queridos, se o tempo é de 900 minutos, eu tenho que transformar isso agora para horas. Evidentemente que para transformar para hora, eu vou fazer uma regrinha de 3 e falar que 60 minutos corresponde a 1 hora. 900 minutos corresponde a x. Faço essa regrinha de 3, eu vou chegar que o x vai ser 900 dividido por 60. Poderia ter pego direto aqui o 900 e dividido por 60. E vou chegar que o x é igual a 15 horas. Então, se o tempo é de 900 minutos, isso corresponde a 15 horas. O gabarito da nossa questão vai ser o tempo 15 horas, letra D de doidão. Está resolvido. Mais um exercício. Vamos ao próximo. Galera, o quarto exercício da aula diz o seguinte. Para confeccionar uma peça, um artesão fez um corte em um bloco de madeira maciça, gerando uma canaleta com a forma de um prisma reto, cuja base é um triângulo equilátero, conforme é mostrado na figura abaixo. Aí está a figura, repara a canaleta lá no formato de um triângulo equilátero de base. Considerando que a densidade da madeira é igual a 0,87 gramas por centímetro cúbico, então se M é a massa da peça confeccionada em quilogramas, é verdade que o M vai ser letra A, B, C ou D. Queridos, mais um exercício contextualizado, mais um exercício importantíssimo para o Enem, porque envolve também o conceito de densidade da madeira. Temos que lembrar que densidade é massa sobre volume. Vamos fazer a questão. Queridos, o quarto exercício é interessantíssimo. Ele me deu essa peça de madeira, onde eu fiz uma canaleta aqui. Essa canaleta tem como base um triângulozinho equilátero. Então aqui é um triângulo equilátero. Eu tenho que o comprimento é 4, que a largura é 12 raiz de 3 e que a altura é 8 raiz de 3 centímetros. E ele fala que esse material, esse bloco de madeira, tem uma densidade de 0,87 gramas por centímetro cúbico. Aí ele pergunta qual é o valor da massa, em qual parâmetro se enquadra a massa, letra A, B, C ou D. Só que se eu tenho a densidade para saber a massa, eu tenho que usar aquele conceito físico, que densidade vai ser massa sobre o volume. Então, evidentemente, que a massa M que eu procuro vai ser a densidade vezes o volume. A densidade eu tenho, o volume eu vou ter que achar. E aí, Thiago, como é que eu vou achar esse volume? Querido, bom, aí vamos considerar que nesse prisma aqui, o que eu vou chamar de base é essa figurinha aqui da frente, esse pentágono aqui da frente. Porque esse pentágono aqui da frente vai ser igual ao pentágono lá do fundo, que existe lá no fundo. Eu nem completei a figura aqui. Mas como que eu acharia a área desse pentágono? Então vamos tentar entender aqui o meu raciocínio. Gente, é lógico que esse pentágono aqui, ele vai ser construído fazendo um corte de um triângulo que equilátero. Repara que se aqui é 4, então o lado do triângulo equilátero também é o quê? 4. E a altura desse retângulozinho todo é 8 raiz de 3. Então, para a gente descobrir essa área aqui, o Thiago vai rachurar de verde, para descobrir essa área verdinha aqui, eu tenho que fazer a área do retângulo
menos a área do meu triângulozinho equilátero. Isso aqui é a minha base e é dessa forma que eu vou achar a área dela. Então, primeira coisa, eu vou falar que a área da base vai ser a área do retângulo menos a área do meu triângulo que? Equilátero. Então, base vai ser o retângulo menos o triângulozinho equilátero. Então, essa área da base vai ser, bom, a área do retângulo vai ser base vezes a altura. 4 vezes 8 raiz de 3. Menos, bom, a área de um triângulo equilátero, se você não lembra, o Thiago vai até mostrar para você aqui, ó, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Nesse caso, vai ficar L 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu vou chegar que a área da base vai ser, ó, 4 vezes 8 vezes a raiz de 3, 32 raiz de 3. Menos 4 ao quadrado, 16, por 4, 4. 4 raiz de 3. Então, eu estou chegando que a área da base, né, desse prisma, que é esse pentágono aqui, vai ser de 28 raiz de 3 centímetros quadrados. Se eu tenho a área da base, eu consigo calcular o volume dessa peça. E o volume dessa peça, o Thiago vai colocar aqui dentro mesmo. Ó, presta atenção. O volume dessa peça vai ser a área da base vezes a altura. Então, o volume dessa peça vai ser a área da base 28 raiz de 3 vezes a altura. Agora, o que é a altura desse prisma? Se eu estou fazendo o azul ser base, a altura é essa medida aqui, ó, 12 raiz de 3. Você está vendo ele assim, tem que colocar assim nessa posição. Então, a altura vale 12 raiz de 3. Lógico e evidente que esse volume da peça vai ser igual. Bom, aqui vai ficar assim, ó, 28, que multiplica. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 12, 36. Então, vai ser 28 vezes 36. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12, com 4, 16. 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Somou, vai ficar 8. 6 com 4, 10, vai 1. 8, 9, 10, 1008. Então, esse volume vai ser de 1008 centímetros cúbicos. Vou guardar esse valor do volume para a gente aplicar lá na formulinha da densidade. Depois que eu calculei esse valor, fica fácil o exercício, porque para descobrir a massa vai ser a densidade 0,87 vezes o volume. E o volume é 1008 centímetros cúbicos. 1008 centímetros cúbicos. E aí é só a gente fazer essa continha. Essa massa vai ser igual a 1008 vezes 0,87, que vai me dar o valor de M igual a 876,96 gramas. Passando isso para quilo, porque ele quer a massa em quilograma, isso aqui vai me dar 0,87696 quilogramas. Opa, achei a massa. É evidente que essa massa é menor que 1 quilo. Logo, se a massa é menor que 1 quilo, o gabarito vai ser a letra D de doidão. Exercício lindo e pode aparecer lá no seu vestibular. Beleza? Vamos ao último exercício. Amores de My Life, o quinto e último exercício da aula diz o seguinte. Um prisma retangular reto possui 3 arestas que formam uma progressão geométrica de razão 2. Sua área total é de 28 centímetros quadrados. Calcule o valor da diagonal do referido prisma. Bom, queridos, se é um prisma retangular reto, é um paralelepípedo retângulo que envolve PG. Então vamos ver como se faz a questão.
Bom, galera, o quinto e último exercício da aula fala que você tem um paralelepípedo retângulo cujos lados estão numa PG de razão 2. Lembrando, uma PG de razão 2 poderia ser escrito como? Bom, poderia ser x sobre 2, x e 2x. Sempre o termo central x, o antecessor x dividido pela razão e o sucessor x vezes a razão. Então eu vou considerar que um lado aqui é 2x, que é o A, o outro lado vai ser x, que vai ser o B, e o outro lado vai ser x sobre 2, que vai ser o C. A, B e C. E eu sei que a área total é 28 centímetros quadrados. Bom, como que eu calculo a área total de um prisma? Querido, a área total desse paralelepípedo, Thiago, na aula de prismas especiais, falou que isso aqui vai ser 2, que multiplica AB mais AC mais BC. Claro e evidente que eu conheço os parâmetros agora. A área total vale 28. Isso é igual a 2 que multiplica. Bom, aí nós vamos lá. A vezes B. 2x vezes x. Mais A vezes C. 2x vezes x sobre 2. Mais B vezes C, que é x vezes x sobre 2. Lembrando que eu fiz A, B e C nessa situação. Fazendo a continha, 28 por 2 vai me dar 14. 14 vai ser igual a 2x vezes x, 2x ao quadrado. Mais 2x vezes x sobre 2, x ao quadrado. Mais x vezes x sobre 2, x ao quadrado sobre 2. Por causa desse denominador 2, eu vou multiplicar tudo por 2. Então, multiplicando tudo por 2, vai ficar 28. É igual a 4x quadrado, mais 2x quadrado, mais x quadrado. Então, estou chegando que 28 é igual a 4, 5, 6, 7x quadrado. Se 28 é igual a 7x quadrado, 28 por 7 me dá 4, 4 é igual a x ao quadrado, eu estou chegando que o x é a raiz quadrada de 4, quer dizer que o x vai ser igual a 2. 2 centímetros é o valorzinho do x. Se o x vale 2 centímetros, eu tenho que falar que essa dimensão A aqui, ó, vale 4, a dimensão B vale 2 e a dimensão C vale 1. E aí ele pergunta, qual vai ser então a diagonal desse paralelepípedo? Queridos, a diagonal desse paralelepípedo iria ligar esse vértice a esse vértice aqui, por exemplo. E seria exatamente essa aresta que nós estamos mostrando aqui. Isso aqui viria por um teorema de Pitágoras. Porém, o Thiago passou a fórmula e falei que essa fórmula é muito importante. A diagonal de um paralelepípedo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Porque aí você não precisa ficar demonstrando o teorema de Pitágoras toda hora. Por isso que é um paralelepípedo, vai ser um prisma especial. Então isso aqui vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado, 4 ao quadrado, mais B ao quadrado, 2 ao quadrado, mais C ao quadrado, 1 ao quadrado. Então o D vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado 16, 2 ao quadrado 4, 1 ao quadrado 1. A diagonal vai ser a raiz quadrada de 21 centímetros. O gabarito da questão é a letra C de carneirinho. Tiago, só vou conseguir fazer se eu souber a formulinha de diagonal. Não, você pode aplicar Pitágoras com a diagonal da base, né? E essa altura aqui, ó, você poderia ter feito isso aqui, ó. Ter calculado a diagonal da base, que nós chamamos de Dzinho, e usar essa medida aqui, que é 1, e aplicar um teorema de Pitágoras aqui, ó, que seria esse triângulozinho retângulo que o Thiago está destacando para você. Porém, você vai perder tempo em fazer isso. O ideal, por ele ser um sólido especial, seria você já saber de cor e salteado que a diagonal é a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas dimensões. Até a próxima, se Deus quiser. Beijos do Titi.